Olá, sejam todos bem-vindos ao Cá Entre Nós, um videocast de iniciativa do Centro Acadêmico da Medicina São Caetano. Eu sou o Cauê, do 5º semestre, e tô aqui junto com o Múcio para ajudar a gente nesse mais episódio. Novamente, estou aqui, Múcio, 27 anos, sou estudante da 5ª etapa. Nós estivemos, eu e o Cauê, semestre passado como convidados e agora como entrevistandos. E essa foi uma iniciativa começada, como eu disse, no semestre passado, com o nosso presidente Rodrigo e a Laís Cono. E perpetuando agora com a nossa presidenta Gil Pilon e a Vitória Sintra, estamos dando continuidade desse projeto para vocês, alunos. No episódio de hoje, nós vamos debater os assuntos de congressos, resumos e trabalhos e iniciação científica. Estamos aqui hoje com o Rafael e com a Beatriz. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Poli, tenho 20 anos, sou da 5ª etapa, turma 19. Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos e estou no 10º semestre de medicina da turma 14. Começando então falando um pouquinho dessa parte de congresso, né? A gente sabe que ao longo da faculdade diversos congressos são chamativos, outros nem tanto, mas que aparecem no nosso dia a dia. Quais congressos vocês já participaram? Quais vocês acharam mais legais? Conta um pouquinho pra gente em relação a isso. Eu, ao longo desse processo de formação, né, da 1ª, 2ª, 3ª etapa, eu venho tentando sempre colecionar o máximo de congressos possíveis, sejam os congressos online, sejam congressos presenciais. Eu acho que são experiências muito bacanas, e quanto mais você tem, mais conhecimento você tem, e isso acaba sendo muito legal. Eu cheguei a participar de vários congressos brasileiros de urgência e emergência, que eu achei super interessante. O mais recente que eu fui foi o Congresso Internacional de Uro-Oncologia, né? Ele foi um congresso presencial. Legal. Foi um dos que eu mais acabei me surpreendendo, porque até então o Uro-Onco era uma área que estava muito ampla na minha cabeça, mas eu tive contato mais próximo com diversos profissionais, umas aulas de um nível muito elevado, e eu acabei me apaixonando um pouquinho mais pela área. Cheguei a participar de congressos de endocrinologia, congressos de pediatria, principalmente dos da Universidade de Einstein, que eles tendem a fazer todo ano, no começo, nos primeiros semestres. E eu acho que num catado geral é isso. Legal. Eu, ao contrário dele, eu negligenciei. Vou dizer que eu negligenciei um pouco essa parte de congresso. Eu achava que ainda não era hora. Os congressos também têm um custo, dependendo do congresso que você vai. Então, eu falava assim, vou deixar pra investir isso depois. Eu não tinha me atentado, porque alguns editais de prova pra residência pontuam. Então, eu não tinha me atentado a isso. E eu falei, vou deixando. Então, de congresso mesmo que eu participei, foi que eu participei de um congresso internacional também, que foi presencial, sobre a parte de cirurgia oncológica, na parte de útero, câncer de colo de útero. E foi bem legal, assim, bem específico também. Tiveram palestrantes de todo mundo, assim, da China, do Japão, dos Estados Unidos. Teve algum outro país também que eu não lembro exatamente. E foi bem legal, assim, foi uma experiência bem legal. E aí agora eu já tô me inscrevendo nos próximos, vai ter um dia, eu quero fazer GO, né? Então eu tô focando nessa parte. Então agora vai ter o congresso de São Paulo, né? O seu GESP, e aí eu vou participar também, mas você tá certo. Eu deveria ter feito isso desde o primeiro semestre. Você comentou essa importância para o currículo e tudo mais, e acredito que essa tenha sido uma motivação. E além das motivações que te levaram a fazer o congresso, como você ficou sabendo desse congresso? Então, foi por conta de WhatsApp. Teve uma colega minha que ela também faz. E aí, por WhatsApp, foi mandando. A gente acaba se mandando muita coisa. E quando você vai se inscrevendo, eles começam a mandar também pra você. E aí, a gente foi descobrindo pelo WhatsApp nesses grupões, assim. E a minha mãe também, ela tava muito atenta. E aí, ela ficava mandando pra mim. Que eu falava, mãe, eu preciso ir pra congresso. E ela também tava atenta. Mas existem vários grupos que você consegue entrar, que eles vão colocando e vão mandando. É bem legal. Você comentou da questão financeira. Esse foi pago, no caso? Foi pago, mas como eu sou da Liga de GO, eles fizeram um sorteio. E aí eu ganhei 50% de desconto. Caramba, legal. Mas numa média uns R$500, não sei os congressos que você foi. Os congressos que eu fui, eu não cheguei a pegar uns com os valores tão altos, né? Então, mas eu acabava pagando, querendo ou não, em média de... Os online sempre vem ali entre uns R$15, uns 25, dependendo uns 50. Mas o congresso que eu fui, o presencial, foi uma história muito interessante, né? Porque geralmente os congressos internacionais, eles tendem a ter um valor mais elevado que os outros. Ainda mais por acabarem sendo presenciais, né? Por mais que tenha um pré-evento que eles sempre fazem online. Mas, como esse congresso foi meio que em parceria com a Liga Acadêmica, a Lauro USCS, né? Que acabou de ser fundada, um dos contatos que o nosso presidente tinha era de um dos médicos que seriam palestrantes nesse congresso. Então, como na época a gente tinha acabado de fundar a Liga Acadêmica, só tinha membros da diretoria.
Então a gente conseguiu ir nesse congresso todos os dias de evento gratuito. Entendi. Então foi bem legal, foi uma oportunidade muito interessante. Inclusive, o Rafael é um dos fundadores da Lauro, né? Sim, diretor de mídias. Isso é bom. Isso aí. E em alguns congressos a gente tem também os workshops, né? Uhum. Inclusive no nosso congresso da faculdade, né? O Comusques tem alguns workshops. Vocês já participaram de algum? Como que foi? Eu já participei, foi logo no começo da faculdade, faz muito tempo. E era workshop da parte de sutura, essa parte mais Legal. prática. Mas eu não lembro mais. Você participou? Eu cheguei a participar, né? Inclusive, o primeiro Comusques que eu participei foi a edição do ano passado que teve, né? O workshop que eu peguei foi a aula de punção lombar. E eu achei muito interessante, porque acabou sendo uma aula que a gente foi ter só agora, né? Na semana passada, inclusive. Então, foi muito bacana, porque eles trouxeram todo o embasamento teórico, todo um contexto, explicaram as indicações, as contraindicações, o procedimento passo a passo, e depois eles disponibilizaram todos os bonecos em sala de aula. Explicaram como que usava o material, a técnica, o professor que deu aula teórica pra gente acompanhou durante cada aluno fazendo a sua própria prática. Legal. Então, eu achei muito legal. Legal. Mesmo. Eu acho que os workshops são as partes mais legais dos congressos, né? Onde você consegue... Às vezes você nunca vai ver aquilo na sua vida ou em algum momento tão próximo, mas você consegue aplicar aquilo, né? Então é bem interessante mesmo. Com certeza. Legal. Vocês chegaram a levar algum resumo, algum trabalho para esses congressos ou foram como ouvintes? Eu não cheguei a levar nenhum trabalho, eu fui como ouvinte apenas. Presencialmente eu nunca levei trabalho, mas eu já levei em congresso online. Não sei se vocês conhecem, tem um congresso de medicina de família, teve um de GO, e aí eu cheguei a levar. O de medicina de família a gente chegou a levar uns 4 artigos sobre análise de parâmetro de perda de massa magra, essas coisas. E o outro foi sobre DGO, a parte de rastreamento de colo de câncer de útero. E aí a gente levou esses trabalhos também. Foi bem legal. E é Legal. muito mais fácil de aprovar, eu acho, na minha concepção. Então você inscreve lá, tem todos os parâmetros que eles pedem, número de caracteres, um enquadramento lá, um número de páginas que você pode colocar. E aí você submete e aí eles tendem a aprovar. Ou eles mandam de volta, você corrige algumas coisas e acaba pontuando e você ganha certificado, querendo ou não. Toda uma burocracia clássica, né? Mas E eu acho que quando vai passando o semestre, a gente vai se preocupando muito mais com o currículo. Então, tudo pra gente o que a gente vai ganhar ponto, o que a gente não vai. Então, a gente quer participar, mas a gente também quer pontuar, entendeu? Então, você que começou antes, você vai ter vantagens. Não, eu fazendo um adendo, eu concordo plenamente, né? Porque, a princípio, quando você acaba de entrar na faculdade, você tá com todo aquele ânimo, então você acaba não dando muita atenção com o que realmente vai estar pontuando no currículo, com o que não vai estar pontuando. E por isso que eu acho interessante esse incentivo às iniciações, às publicações que tem. A oportunidade de entrar numa liga acadêmica é muito importante, porque tem as pontuações por liga, mas você também, por meio da liga, você faz muito contato. Inclusive a divulgação de certos congressos, né? Então, são várias portas que acabam se abrindo. E aí, quanto mais, pelo menos eu penso assim, que quanto mais você consegue matar esses pontos que você pode ir pegando, melhor. É isso mesmo. E esse pôster que você apresentou online, foi apresentação ou foi só exposição? Não, foi só a exposição. Só a exposição. A gente não precisou apresentar nada. Ah, tá bom. Acho que é uma das partes mais preocupantes, assim, quando você tem que apresentar, você fica nervoso pra caramba, né? Mas com certeza isso vai... todo mundo tem que passar por isso em algum momento, É né? verdade. Então isso vai aparecendo ao longo da vida. E esses trabalhos, eles partiram de... vamos elaborar um tema específico para esse congresso? Ou partiu de algum artigo, algum trabalho da faculdade? Como que foi o processo? Foi assim, nós temos um grupo, né, no WhatsApp das minhas amigas do internato, enfim, da minha turma. E aí a gente pensou, vamos arrumar algum congresso online que a gente consiga fazer uma publicação com temas que a gente não precisa de muito para desenvolver, que são temas mais básicos. E aí a gente procurou, a gente achou esse congresso. E aí a gente pegou, o que é mais comum? Que é uma de atenção primária, né? Quais são os temas mais comuns na atenção primária? Então, seria a perda de massa magra com a medida de panturrilha. Um foi sobre a exposição de vitamina D. Então, foi temas mais abrangentes, rastreio na parte de hipertensão. Então, a gente pegou os temas mais gerais e aí a gente escreveu o artigo. A gente pesquisou nas bases, né, outros artigos e a gente foi criando o nosso. Então, a gente pegou o que era mais comum, assim, mais fácil, nada muito específico. E aí a gente submeteu. Vocês fizeram um resumo simples? Foi?
Eu acho que... O que vocês acham em relação a isso? Porque na minha concepção é dos primeiras etapas, assim, mais fáceis, digamos assim. Primeiro para você aprender a escrever um artigo científico, né? E também para você ter uma chance de submissão maior, né? Vocês veem dessa mesma forma? Sim. Eu acho que escrever é muito difícil. A gente não tem muita noção, né? Eu acho que na faculdade a gente não é preparado. Por mais que a gente tenha contato ali com o IESC, não é mais IESC, né? Agora é SISUS. E aí tem os projetos aplicativos, eles dão uma base pra gente, mas eu acho que é muito diferente você ter esse peso. Não, projeto aplicativo, eu vou escrever e tudo bem. Agora você mandar para um artigo, você falar, não queria que reprovasse, porque às vezes você não tem tanto pra corrigir. Uhum. Então, eu achei que foi muito importante, assim. E aí, você começar a escrever, você tem que ler muito pra você saber o que você tá escrevendo, se você tá escrevendo certo, Sim. se você não tá. Então, foi bem legal, assim. Foi muito aprendizado. E quando você faz os outros ficam mais fáceis. Uhum. Então, você já tem uma mão, você já sabe mais ou menos como funciona. O que eles vão pedir pra mudar, o que eles não vão. E aí, fica mais fácil, eu acho. Primeiro é sempre mais difícil. Sim, sempre. E eu concordo com isso que você falou, né? Então tinha a questão do projeto aplicativo antes, que agora não tem mais, né? Não tem mais? Não tem mais, Não tem. acredita? Nossa, todos os semestres dava entrar no internato de projeto aplicativo. A gente chegou a pegar o projeto aplicativo na primeira e na segunda etapa só. E realmente era uma coisa muito diferente, porque tudo bem, era a estrutura que você tinha que fazer um artigo, só que você pensava, poxa, eu tô fazendo isso daqui, mas é só para apresentar ali pro professor no final, tem a opção de publicar, mas na maioria das vezes não ia para frente. Então você não dava tanta atenção para aquilo. Mas quando parte de você a iniciativa de querer fazer o seu próprio artigo, a sua própria publicação, você fica numa certa ânsia. Será que eu tô fazendo tudo certo? Será que eu tô escrevendo errado? Como é que tá indo? Sim. Eu acho que a gente não tem esse incentivo também, né? Pelo menos comigo, não tinha esse incentivo de fazer um bom artigo para ser publicado depois. Então, eu acho que... Sim, com certeza. Mas o que o Rafa falou tem muito a ver, principalmente quando você trata daquela área que você tem interesse, né? Não só fazer algo que o SISUS tá cobrando, por exemplo. Ou que o Extensão tá cobrando, mas algo que você tem interesse de pesquisar. Acho que dá um incentivo muito maior, né? Com certeza. E nesse congresso que vocês foram, vocês chegaram a ter algum contato com residentes ou com médicos já? Teve algum networking nessa forma? Teve, sim. A gente, nesse congresso que foi, né? Foi eu e o presidente da Liga, né? E a nossa ideia, a princípio, era, além de curtir o congresso, claro, fazer parte dos workshops que teve. Workshops maravilhosos envolvendo cirurgia robótica. Então, a gente chegou a testar os modelos novos da máquina da Vinci, né? Utilizar em cirurgia. Legal demais. Então, muito chique, né? Caramba! Muito chique. E é difícil na faculdade, a gente não tem contato. Se não é em congresso, workshop, a gente não tem nada. Sim, ela chegou a explicar que são poucas unidades que acabam, de fato, vindo para o Brasil. E a maioria delas acaba indo mais para os hospitais, como o Einstein, por exemplo, né? Então, foi uma oportunidade muito bacana. Mas a gente aproveitou também esse congresso para fazer contatos, para trazer mais professores para vir, por exemplo, dar uma aula na Liga, por mais que seja uma aula online. Então, é muito legal. Você acaba tendo mais contato do que você espera. Porque, a princípio, você vai para o congresso, mas você, na maioria das vezes, não conhece ninguém que está lá. Mas, durante as aulas, durante os coffees que vai tendo, é inevitável você acabar tendo uma conversa. E é muito legal, porque tem uma troca de experiência, você vê a diferença das realidades, pra mim, que sou só um estudante, com uma pessoa que já é um profissional, que já fez a residência, já passou pela faculdade, tá na parte da atuação. Então, é legal, é enriquecedor e uma ótima oportunidade para conhecer mais gente. Como eu fui em um só presencial, eu não tive contato com residente, porque lá não estava muito discriminado quem era e quem não era. Mas teve professores nossos da faculdade, preceptores nossos do internato, que estavam lá no congresso. E aí a gente conseguiu conversar com eles. Legal. E foi bem legal, assim, eles apresentaram para alguns colegas dele. São alunos da nossa faculdade, são nossas internas. E aí foi bem legal, assim, essa parte. Mas residente mesmo, a gente não teve muito contato. Teve mais contato também com outros estudantes de outras faculdades que foram também. Isso a gente teve contato. E esse contato é fundamental, né? Quando você sai do seu mundinho, né? Da faculdade. Você consegue explorar e às vezes você conversa com o cara gostou de você consegue assistir uma cirurgia, consegue alguma coisa. É onde você faz contato. Façam contatos. Façam que compensam. Isso faz muita diferença. E o tema, né, do congresso, acredito que foi pensando na especialidade de GO que você tinha comentado. E o Rafa foi no Diuro, né? E eles fortaleceram a escolha de vocês? Ou vocês decidiram por essa especialidade estando lá? Como que foi isso?
Pra mim, pelo menos, eu já sabia que eu queria de hoje, fazia um tempo. Sabia. Então, foi só uma afirmação, eu acho. Já reafirmou. Exatamente. Então, foi bem legal. Superou as expectativas, atendeu? Não, acho que superou total. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu tive uma outra área, porque pra mim, a GO que a gente tem muito na faculdade é a parte de obstetrícia, a gente tem muito. E gineco, a gente tem mais a parte dos ambulatórios, que é bem mais restrito. Lá, não. Lá eram cirurgias robóticas, igual você falou, com técnicas muito diferentes que você nem imagina que é possível. Então, abriu um outro leque. Eu acho que uma outra área da GO que eu poderia explorar, entendeu? Mas foi mais nesse sentido. No meu caso, foi um pouquinho diferente, né? Porque eu sempre fui muito apaixonado. Na minha cabeça, a minha primeira opção sempre acabou sendo a própria endocrinologia, né? Só que esse congresso veio mais pra mexer um pouco, tá ligado? Pra confundir um pouco as coisas, no meu caso. Porque eu nunca tinha dado grandes olhares pra urologia em si, né? Pra área de uro e de onco. Mas quando eu fui no congresso, você acaba tendo um contato mais a fundo com a área, você acaba vendo os profissionais que tem lá a aula. Tipo assim, poxa, mexeu com a minha cabeça completamente. Então, na verdade, no meu caso, foi uma porta que se abriu, sabe? Uma área que agora eu vejo como uma possibilidade. Então, é muito legal. Legal mesmo. Uma coisa que vale ressaltar, né? O pessoal que tá vendo a gente comentar agora de resumo simples, os congressos. Se é a primeira vez, você procurar da especialidade que você gosta, você vê o cronograma principalmente, porque os valores ali de primeiro, segundo, terceiro lote variam muito. Por exemplo, eu tô para ir no segundo semestre desse ano, vai ter o de medicina do esporte. E os valores vão variar aí de 350 a 750. E principalmente na data de submissão. As datas, elas são muito encurtadas. Entrar lá, ver o edital, ver a quantidade de caracteres que tem que ter, porque são bem limitados. Os tipos de trabalhos, os temas que estão referenciados ali. Porque isso vai ditar... vai ter uma relação direta com o sucesso da sua submissão. E como a gente já discutiu aqui, vai pontuar na sua residência. Além disso, a gente também tem as horas complementares na nossa faculdade. Se eu não me engano, são 30 a 35 horas participação de congresso. Se for internacional, chega aí a 60 horas o certificado. Então, todos esses detalhes vão ajudar quando a gente estiver no internato, tá mais confortável também, né? E uma coisa importante é sempre você pegar o edital daquilo que você tem interesse, pra você também não produzir à toa, né? Você não ficar gastando um tempo à toa, a não ser que seja uma área que você queira, né? Mas você pegar, é isso que vai contar pro meu certificado, é isso que vai contar pra minha residência, pra residência dos meus sonhos, e você correr atrás daquilo sempre, né? Desde sempre. Acho que você consegue organizar bem, então seria até um conselho. Pega o edital, vê o que tem de interessante e vai pra cima, que vai dar bom. E até pra quem não tem muita certeza, né? Eu acho que é válido. Você produzir e publicar já ajuda, independente. Pode ser que não pontue exatamente por ser da área que você escolheu, mas eu acho que se você faz alguma publicação, já pontua alguma coisa e já te ajuda. Com certeza. Se não pontuar, vai servir pra experiência. Exatamente. Lógico. Quanto mais... Porque é aquilo, né? Você, de fato, vai aprender para fazer produções melhores tentando, né? Então, quanto mais projetos você se envolver, quanto mais resumos você fazer, melhor, por exemplo, quando você tiver certeza da área que você quer, você pode fazer uma publicação excelente na especialidade que você de fato quer, né? E fora que quando a gente está no congresso, a gente está também exposto à ciência mais atual ali. Um exemplo disso, eu tinha um colega meu que quer neurocirurgia, né? E eles estavam debatendo técnica X ou Y para determinado paciente, quadro, né? E nem mesmo os especialistas da área ali, com a ciência mais atualizada, estavam conseguindo ter uma decisão em cima daquilo, né? A gente sabe que na medicina a gente também tem vários fluxogramas para determinadas condutas, então isso é bem complicado, bem complexo. E em cima disso ele teve um insight de fazer uma meta-análise. Até em cima disso, a gente tinha um ponto aqui para discutir de insights, né, que poderiam surgir nos congressos. A gente está exposto a essa ciência mais atual. Quais são os debates que estão ali diante da especialidade que eu quero? O que os caras estão discutindo de novo? O que está sendo linha de raciocínio científico também? Houve algo desse tipo? Algum insight que você tirou a partir do congresso? Houve um insight, inclusive esse é um tópico muito interessante que você trouxe, porque foi uma grande surpresa para mim, na realidade, né?
porque nesse caso, as aulas eram divididas, né? Você escolhia o tema da aula que você ia ver, mas tinha aula aberta, né? Que era a aula geral, que geralmente eram as pessoas que vinham de fora. Então, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Índia vindo dar aula, foi super interessante. Mas nas salas menores, com um público um pouco mais restrito, você não sente que é como se fosse uma aula, mas como se fosse uma discussão. Então, assim, você vai ter por volta de 3, 4 palestrantes. No caso, a aula que eu vi foi sobre o câncer de próstata, né? Então, a questão que eles que eles levantaram era muito com relação sobre o uso do PSA, sobre o uso de exames que você podia utilizar, tanto para verificar, por exemplo, a eficácia do tratamento ou casos de recidiva, né? E funciona como se fosse uma troca. Então, ele chegava, apresentava por meio de um exposto, né, vários dados, tanto epidemiológicos quanto gráficos, que podiam comprovar ou não a eficácia de determinados tratamentos. Dito essa introdução inicial, ele perguntava pros médicos urologistas que estavam assistindo a palestra. Então, tinha uma moça que ela trazia o microfone, caso cada um quisesse comentar um pouco da sua experiência. Então, tinha médico de todo lugar do mundo. Tinha médico de São Paulo, assim, ó, aqui em São Paulo, em tal hospital, a gente utiliza tal método. O cara do Mato Grosso, em Mato Grosso utilizamos tal método. Compartilhando as informações. Compartilhando. Isso é muito interessante, porque você consegue ver a diferença de recursos que cada lugar acaba tendo. Perfeito. E às vezes, discordância de informações, o que abre muito mais para debate, né? Então, um médico pegou e falou assim, então, mas no hospital que eu trabalho, a gente acaba utilizando tal protocolo, porque na minha região acaba sendo mais eficiente. E, sem a menor sombra de dúvidas, isso traz na gente, né, o certo interesse de querer fazer, tipo assim, vamos, então, estudar sobre o tema, vamos pegar um pouquinho da experiência dele, um pouquinho da experiência do outro e tentar chegar num consenso. É verdade. Então, eu tive um insight muito grande, na realidade. Inclusive, talvez seja um dos temas, né, que a própria Liga Acadêmica traga como possíveis publicações em revistas, né? A gente quer discutir muito a questão, porque eles levantaram um termo como rastreamento do câncer de próstata, o que acaba sendo um assunto muito controverso. Mas tem gente que defendia a tese do rastreamento do câncer de próstata, Olha, mas tinha uns que não defendiam a tese de rastreamento. Então, vale a pena fazer uma revisão de literatura, sabe? Para ver se realmente, e aí, compensa ou não compensa Você fazer, se atualiza, pega os prós e contras. Então, Muito legal. legal. E vamos falar de iniciação científica? Vamos. Como que... Primeiro assim, né? A gente sabe que é um processo que demora. É um processo que demora tanto na parte de inscrição, quanto na parte de desenvolvimento, né? E pelo que eu sei, a Bia já fez a iniciação científica, o Rafa tá no processo, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência, desde a escolha do orientador até a escolha do tema, desenvolvimento, como que é? Pra mim foi assim, basicamente, eu sabia que eu queria fazer iniciação científica, eu não sabia muito também como fazer, porque não é muito bem falado, então eu fui atrás de veteranos nossos, procurando como que vocês fizeram, como foi o processo e tal, e aí eu fui atrás. E aí, basicamente, eu selecionei mais ou menos os professores que a gente tinha, que faziam esse processo. E aí, eu falei, quais que eu gosto? E que eu já passei, enfim. E aí, eu selecionei eles. E primeiro, eu fiquei mandando mensagem pra eles, infernizando a vida deles. Foi basicamente isso. Eu falei, você vai ter algum projeto esse ano? Você vai querer fazer? Não vai? Se sim, o que você tá pensando em fazer? Foi basicamente isso. Eu mandei por e-mail. E aí, eu fui perguntando pra eles. E aí, eles falaram assim, olha, vou querer sim. E aí eles publicam lá no site da USCS, né, o edital. E aí você vê se você se interessa. E aí foi isso. Aí você se inscreve lá no formulário, viu os que eu queria. E aí eu já tinha conversado com os meus professores antes, que eu queria muito participar, que eu tava me inscrevendo. E se eu pudesse ser selecionada, que eu ia gostar muito de participar com eles. E aí foi basicamente isso. Aí eu me inscrevi e esperei. E aí eles fazem o processo seletivo deles, que eu não sei muito bem como que é. Mas, enfim. E aí, eu fui selecionada. E aí, eu comecei o processo. Aí, não sei se a gente vai falar mais... E qual que foi o tema do seu? O meu foi análise de parâmetros urinários em praticantes de atividade física que fazem uso de suplementação proteica. Caramba, é um tema bem específico. Que não é da minha área. Porque o da minha área eu não fui selecionada, né? A parte de GO, os temas que tinham disponíveis já tinham candidatos. Enfim, e aí eu fui para esse tema, que eu também gostei muito. Foi uma coisa mais prática, por conta dos parâmetros urinários. Então, a gente tinha que fazer... recolher a urina deles, fazer o teste na hora, preencher todo um formulário. Então, foi muito prático, assim. Então, foi bem legal, na verdade. Eu gostei. Bacana. O meu caminho, para começar, foi um pouco diferente, né? Porque, basicamente, a gente tava numa roda, meio que de amigos, né? Assim, pensando, poxa, a gente
podia aproveitar agora que a gente tá com um tempinho a mais e fazer uma iniciação científica, né? Então a gente foi pensando, vamos lá, qual área você pretendia? Ele, pretendo ir pra psico, né? Você, eu gosto muito de endocrinologia. O outro, eu gosto muito de neuro. Então, vamos tentar achar um tema em comum que consiga abranger essas 3 áreas, né? Só que a gente acabou não indo pelo edital. A gente acabou chegando no próprio professor, mandando e-mail para ele também, falando para assim, professor, a gente tem uma ideia de tema para uma iniciação, para ver se o professor aceitava. Inclusive, o professor que a gente está fazendo agora é o Tangará, né? E o nosso tema está sendo sobre... A gente está estudando, basicamente, uma revisão da literatura, né? Com respeito à relação entre os transtornos psiquiátricos com o hipotiroidismo, né? Legal. Uhum. O meu foi com o Rodrigo, mas eu fui atrás do Tangará também. O meu foi com o Rodrigo. Legal que os dois foram caminhos diferentes, né? Um pelo edital, o outro conversando com o professor. E são 2 possibilidades aí que os alunos que estão escutando a gente falar de iniciação pela primeira vez, ou já escutaram de orelhada, né? A gente, em algum momento, escutou de falar de iniciação científica e sabe que a gente tem que fazer. E pensando em ter que fazer, mas não nessa obrigação, o que a iniciação científica pode agregar? O que ela está agregando para vocês? No caso da Bia, que já fez, do Rafa, que está começando agora. Olha, pra mim, eu achei que foi uma experiência muito diferente. Eu acho que você tem que ter muita insistência, ainda mais o meu, que não era só um não sei como que tá sendo o seu, mas o meu tinha toda essa questão da urina, de você ter que abordar a pessoa na hora, ela está disposta a fazer. Sim. Você tem que... Então, tinha toda uma logística pra fazer, porque você não sai com um xixi da pessoa de pra baixo pra cima, entendeu? Exato. Então, teve toda essa logística. E eu gostei, eu achei que acrescentou muito a parte da escrita, de você entender realmente como que funciona o processo, que, mais uma vez, é muito diferente de você publicar numa revista, que é muito diferente fazer um projeto aplicativo, são coisas totalmente diferentes. E eu acho que a partir de grupo, assim, porque pra mim não eram amigos. Por mais que tinha uma amiga minha que era uma colega minha de outra turma, que eu já conhecia ela, você lidar com pessoas de outras, tipo o pessoal da Bela Vista, então você lidar com outras pessoas de outros grupos, conseguir casar todo mundo. Então foi bem legal, assim, foi uma experiência muito diferente. E foi um tema diferente que, querendo ou não, tá muito em alta, né? Essa atividade física, o uso de whey, creatina, todos esses suplementos. Então, foi uma coisa muito legal, porque tá nesse boom. E aí, a gente vende, a gente usa também. Então, foi muito legal. Eu gostei bastante de fazer esse tema. Pra mim, tá sendo uma experiência diferente, mas... A princípio, eu tava um pouco assustado, sabe? Porque ia ser, de fato, a primeira vez que eu tô tendo um contato com um projeto que a gente tá pegando firme pra fazer, sabe? Quer fazer uma coisa legal, uma coisa bem feita. Mas, no fim, acaba sendo uma experiência boa, sabe? É uma coisa que a gente tá curtindo fazer, então é legal. A gente já tá com o nosso molde praticamente pronto, né? Tem que fazer uns ajustes ainda. O nosso é um caminho um pouco mais simples. No seu, você teve que ir atrás das pessoas, né? O nosso, a gente tá focando mais numa revisão de literatura. Então, querendo ou não preciso ficar conversando com pacientes nesse caso. Então, é um caminho, eu acho um pouco mais fácil. Sim. E o nosso também teve a dificuldade, porque como tem o comitê de ética, então o nosso comitê foi só aprovado pro pessoal da universidade. Então, era muito mais fácil a gente ir numa academia e pedir pra fazer lá. Só que a gente não tinha essa autorização. Então, era mais um empecilho, porque você entrar na faculdade, a gente tava no internato. Então, ter esse meio da faculdade, você saber as pessoas exatamente que usam, porque não é todo mundo que tá na faculdade, que faz atividade física e usa suplemento proteico. Então, teve mais essa dificuldade. E também, eu uso, mas eu tô indo embora, não sei o quê. Sendo que se fosse numa academia, alguma coisa, seria muito mais fácil. Então, teve mais essa dificuldade. Que provavelmente você, pela essa meta-análise, não teve tanto, né? Sim. Apesar que selecionar artigo é muito difícil, viu? Sim. Não é fácil achar artigo decente que realmente tem alguma coisa pra te adicionar, né? Porque tem uns que só estão lá por falar e vários falam a mesma coisa. Então, é muito difícil também selecionar. Pior que esse foi um dos problemas que a gente enfrentou. A gente ficou uma semana muito longa selecionando, excluindo vários artigos, porque, querendo ou não, a gente precisa das palavras-chave, precisa fazer os critérios de inclusão, precisa fazer os critérios de exclusão, precisa passar isso para o nosso orientador, para ver o que ele acha, colocar na metodologia, e a partir daí a gente começa a fazer a seleção de artigos. E é muito difícil, porque tem muito artigo bom, que vale ouro, mas tem muito artigo que não diz absolutamente nada. Fala mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Sim. E você citou um ponto importante, que dá uma dor de cabeça. A gente sabe que é importante, mas dá dor de cabeça. O comitê de ética. Ai, nossa. Então... Como foi? Foi assim.
Eu não participei diretamente dessa parte do comitê de ética. Como o meu orientador foi o Rodrigo, ele já tinha mais experiência. Então, a gente submeteu lá o artigo, colocou certinho nos moldes, o que precisava, o que o comitê ia aprovar ou não, que nem um ponto foi colocar as pessoas de fora da faculdade. Ele falou, se a gente colocar isso, vai dar um trabalho a mais. Eles não vão aprovar, vão encrencar, o trabalho vai voltar. Então, vamos selecionar. Então tem que ter todas essas restrições, entendeu? O termo de consentimento que a pessoa tem, né? Porque ela tá participando da pesquisa, então tinha tudo isso. E aí, ele que submeteu lá no comitê de ética. Então, essa parte de submeter ao comitê de ética, eu não participei. Eu participei mais do processo do que a gente realmente ia selecionar para que fosse aprovado. Isso, os pré-requisitos, exatamente. Entendi. Foi bem... O seu passa pelo comitê, já passa, né? O meu teve que passar pelo comitê Mas de foi ética. mais tranquilo. Mas foi mais tranquilo, porque o Tangarelli também já tinha experiência com o comitê de Ele ética. já tem a maioria deles já tem de como fazer, de como já dá certo, porque eles já passaram por vários, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Entendi. E diante de todas as dificuldades, mas também pontos positivos. Se vocês forem eleger a principal dificuldade que vocês acharam, assim, no processo todo, qual foi o principal ponto de problemática ou de dificuldade que vocês tiveram na IC? Qual seria esse? E o que vocês fizeram para resolver? Olha, eu acho que com a IC em si, eram problemas que, eu tenho que só atrás de candidato, eu tenho que escrever essa parte do meu artigo, tem apresentação, tenho que montar o banner, eu acho que isso eu faço. O que pra mim foi mais difícil era saber como começava tudo isso. Então, eu ia atrás de uma informação, aí não era bem isso. Eu não sabia que tinha a época do ano, que nem eu acho que você conversou, né? Mas o meu, como foi por edital, é sempre no começo do ano. Então, eu não sabia muito. Então, eu dei muita cabeçada, indo em épocas diferentes. Não, mas já passou, já fechou o prazo. Ou eu chegava pro professor, mas eu já tenho um grupo que já falou comigo, então eu não tenho como fazer, entendeu? Um grupo já veio com a ideia pra mim, e eu vou submeter essa ideia deles lá no edital. Então, tipo assim, pra mim, essa parte foi mais difícil, não saber como começar. E aí que eu encontrei um professor que me orientou, falou assim, não, faz assim, 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 que dá certo. Então, eu acho que pra mim, essa foi a principal dificuldade, em relação a como começar. Mas depois, eu acho que fluiu, assim, sabe? Eu concordo plenamente, o começo é sempre mais difícil, né? Pra mim, como tava sendo minha primeira experiência, né? Tem toda a questão de fazer o cadastro no currículo Lattes. Tem isso, na verdade. Então, essa parte burocrática é extremamente chata, porque tem a relação do currículo Lattes. Posteriormente, você tem que fazer o cadastro na plataforma Brasil. E, pra mim, foi tudo muito assustador. Você tem que fazer no começo. É verdade. Porque eu olhei e falava assim, caraca, mas como é que eu vou fazer, sabe? É muita informação, muita coisa que eu não sabia mexer. É isso mesmo. E aí, eu acho que entra muito a questão do orientador, porque ele tá lá justamente para esclarecer esse caminho pra gente. Então, eu criei o currículo Lattes, coloquei as informações que precisava, a instituição, né, a USCS no próprio currículo. Depois você faz o cadastro na plataforma Brasil, insere seu currículo Lattes na plataforma Brasil, insere o seu projeto, o código do projeto, e aí a plataforma traz esse retorno para você. E vai ser pela própria plataforma que você faz a parcial do projeto e a versão final. Para mim, esse começo foi muito assustador. Terrível. Mas depois que você passa por isso, você vê, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? É verdade. Tinha até esquecido disso, na verdade. Tem que submeter tudo lá. Então, o começo é o mais complicado mesmo, eu concordo com vocês. Que tá certinho, já fez os cadastros, já tá com o projeto aprovado, o comitê de ética já aprovou. Aí é só você seguir, entendeu? Já sei o meu projeto, já sei o que eu tenho que fazer. Aí você já sabe que primeiro você vai ter que entregar um relatório parcial, apresentar, depois o relatório final. A configuração aqui é meio chata mesmo, mas aí você tem que ir de acordo com os parâmetros. Mas isso aí é fácil de resolver. Agora, que é novo, né? Que é o que a gente falou. Assusta. A gente tem uma noção com o projeto aplicativo. A gente sabe mais ou menos como funciona. Sim. Agora, essa parte mais burocrática realmente é muito chato. E essas plataformas, Rafa, para quem está escutando pela primeira vez? Então, não basta eu ter um tema, um orientador. Se você pudesse explicar para a gente, o que seria? Então, essas plataformas, principalmente a plataforma Brasil, tanto a plataforma Brasil como o Currículo Lattes, na realidade, né? Você acessa pelo próprio site do Gov, né? Então, eu descobri que o Gov eu não usava só para me inscrever no Enem, né? Eu ia ter que voltar ao Gov. Tem outras funções. Tem outras funções, eu ia ter que voltar pro Gov para fazer a minha publicação, né? E é isso, no Currículo Lattes, basicamente, na primeira etapa, eles batem nessa tecla do Currículo Lattes, tanto na aula do Tangará da Soninha, quanto na do Grec, né, e da Lígia. E a princípio é uma coisa que eu nunca tinha dado muita atenção,
Mas já é um passo a mais, é muito bom. Quanto antes você fizer o currículo Lattes, menos dor de cabeça você tem. Eu, por exemplo, fiquei muito preocupado, porque a gente tem o calendário e você tem até uma data específica para colocar o seu projeto na plataforma Brasil, porque eles fecham esse período para aceitar os projetos, né? Então, acabou sendo um pouco complicado. Mas, enfim, e o currículo é bom, porque tanto na questão que a gente discutiu um pouco mais cedo sobre os congressos, tudo que você faz que acaba te pontuando na residência, você já coloca no currículo Lattes. Então, ele já vai ficar salvo lá. Isso é perfeito. Então, basicamente, o processo foi, fiz o meu currículo Lattes, depois, com o mesmo acesso do Gov, eu entrei na plataforma Brasil, tive que fazer a identificação por lá. O currículo, ele vai ter como se fosse um código de acesso. Você tem que pegar esse código, colocar na plataforma Brasil, e você tem que passar os dados para o seu orientador. Porque, na realidade, é o próprio orientador do projeto que ele vai cadastrar o seu projeto com os participantes e esse código do currículo Lattes de cada um. E aí, depois disso, vem a parte mais simples, né? Depois que seu projeto está cadastrado na plataforma, você faz as modificações. A parte escrita, você pode fazer pela própria plataforma Brasil e vai atualizando na hora. Por isso também que é importante ter sempre um calendário de planejamento, né? Para cada etapa escrita que for sendo concluída, justamente para você não perder o período da parcial, né? Importante. É isso mesmo. Uhum. O meu foi bem corrido. A gente vai fazer tudo rápido. Eu tava perto do prazo. Eu queria entender um pouco mais, né, dessa etapa inicial, que é a parte mais difícil. Pelo que eu entendi, o tema vocês bolaram, né? Uhum. E o da Bia, o tema, o professor já veio com o tema, né, montado. A revisão inicial e a metodologia já estavam prontas e ele delegava as funções. Tinha algum sistema de reunião em determinado período? Como que vocês se organizavam? Quero entender mais todo esse processo para quem está escutando a gente conseguir fazer também. Ele já tava com todo o projeto pronto, toda a metodologia pronta, tudo que ele queria, o formulário que ele queria que a gente preenchesse. Tinha um formulário. Isso, tudo já estava planejado, qual era o teste que a gente ia usar, como ele ia conseguir disponibilizar esse teste, enfim, já tava com toda essa parte esquematizada. Legal. Então, a gente fez reuniões iniciais pra gente designar, pra ele explicar pra gente mais ou menos o que a gente ia ter que fazer, o que precisava ser preenchido, o que não precisava. E aí, o que você perguntou mesmo? E aí, como que foi esse processo, né? Sim. E aí foi isso, ele foi dando os meios, assim, pra gente. Já tava tudo perfeito. pronto e a gente só foi seguindo o que ele foi orientando realmente. Então, a gente fazia reuniões, no começo a gente fazia mais reunião, e aí depois foi espaçando mais. Então, a reunião pra falar da plataforma Brasil, você tem que submeter até tal prazo. Depois uma reunião, olha, gente, tô submetendo pro comitê de ética. Foi aprovado. Olha, então a partir de agora vamos fazer uma reunião, que aí vocês vão ter que me encontrar tal dia na faculdade, que eu vou explicar pra vocês como que vocês preenchem esse formulário e como que vocês vão abordar as pessoas. E aí Legal. foi indo. E aí aí deu um período, né, pra gente pegar todos esses dados. Uhum. E aí, quando teve o parcial também, a gente se reuniu pra escrever o parcial. Aí, depois a gente continuou, porque precisavam de mais participantes do projeto. Aí, a gente coletou, né, esses dados. E aí, depois a gente fez a apresentação final. E aí, ele também designou mais ou menos como que ia ser a apresentação. Não sei se você já fez a sua apresentação parcial. Não, a gente ainda não fez. E aí, ele explicou como que seria essa apresentação parcial, que aqui é nesse campus, se eu não me engano, também que a gente fez, né? Isso mesmo. Aí a gente fez aqui, ele explicou mais ou menos como que a gente tinha que montar os slides, o que era importante ter nesses slides. Aí entre nós, grupos, a gente se dividiu o que cada um ia falar mais ou menos. E aí na apresentação final, a gente montou o nosso banner, a gente mandou imprimir o banner. E aí a gente também apresentou, se dividiu mais ou menos. E aí a gente teve acho que foram 2 pessoas que avaliaram o nosso projeto. Que você vai ver lá no final, eles colocam, eles designam mais ou menos quem que vai avaliar quem. Uhum. E aí eles avaliam o nosso projeto, dão a nota e aí a gente acaba. Entendi. Mas que bom que teve esse acompanhamento direitinho com o orientador, né? Isso é fundamental. A gente precisava, a gente tinha um grupo no WhatsApp, então todas as dúvidas que a gente tinha, isso precisa fazer, não precisa, enfim, esse número tá bom, não tá bom de participante, a gente precisa ir atrás de mais. Ele ajudando a gente, Maravilha. tinha sempre esse acompanhamento bem perto, assim. A gente podia tirar dúvida sempre. Entendi. Estamos chegando aqui já ao finalzinho desse episódio. E para finalizar, eu queria saber, cada um desse um conselho básico em relação ao congresso, iniciação científica, quando começar, alguma coisa que vocês queiram falar para quem tá vendo esse episódio, para quem tá chegando agora, para quem tá ou na 5ª, ou na 1ª, ou na 10ª etapa, né? O que eles poderiam ouvir de vocês? Eu acho que... Bom, o melhor conselho que eu posso dar é aquilo. Tentar pegar tudo que der de ponto desde muito cedo. Eu acho que as questões dos congressos, talvez para as pessoas da 1ª etapa, da 2ª etapa, que estão acabando de entrar nesse meio, seja um pouco mais difícil de pegar as divulgações.
Mas é aquilo, é tentar ficar sempre atento, né? Tem muitos aplicativos que fazem divulgação de congresso. Eu recebo muitos, eu vejo sempre no Instagram, então é uma grande fonte de divulgação. E é muito bom, porque querendo ou não, tá bom, vai, além de te dar o ponto para residência, ele também te dá horas, ACC, é uma coisinha que a gente tem que cumprir. Tem muita gente que acaba esquecendo ao longo do semestre a questão da ACC. Então acaba sendo um ponto positivo. Iniciação científica, eu acho que também, acho que quando você está no começo, primeira, segunda, terceira etapa, talvez começar por um resumo simples, uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais prática. Iniciação científica, talvez agora, igual eu esteja fazendo, começando na 5ª etapa, porque, querendo ou não, é uma etapa que você acaba tendo um pouco mais de tempo livre. Então, nada melhor do que aproveitar esse tempo livre fazendo um projeto um pouco mais complexo, um pouco maior. Eu acho que a dica que eu dou é procurar congresso cedo, por mais que você ainda não saiba o que você quer. E se você tem a oportunidade de, eu acho que é interessante, participar de liga acadêmica, porque ela te dá um leque muito grande para você entender, tem cupom de desconto, tem contato com os médicos que às vezes são muitas vezes são palestrantes desses eventos. Então, acho que congresso eu iria publicar alguma coisa, porque a maioria deles são muito simples, ainda mais congresso online, você consegue publicar de uma forma mais simples. E a iniciação científica, eu teria começado, acho que um pouco antes. Acho que no seu semestre, eu teria começado um pouquinho mais cedo. Eu acho que, até se você começa mais cedo, você tem a oportunidade de fazer mais de uma iniciação. Sim. Porque a gente vai ver o pessoal, agora que eu tô mais próxima, né, das provas de residência, a gente vê que muitos dos nossos concorrentes já têm mais de uma iniciação científica. Então, eu acho que começar antes e fazer mais de uma é um ponto importante. E ir atrás, eu acho que você tem que ir atrás de professor, um professor que tenha mais afinidade, porque muitos dos nossos professores dos primeiros semestres são os que são orientadores. Então, ir atrás deles, falar que você tem interesse, chegar com um projeto pronto ajuda muito. Então, eu acho que é ir atrás e fazer. Você tem que fazer e faz parte. Acho que você cresce como pessoa, como profissional, e você tem experiência com muita coisa. Eu acho que é bem legal. Perfeito. Quer falar alguma coisa? É só agradecer mesmo aos nossos convidados. Isso, sem dúvida, vai ser um material de muita utilidade, né? Para quem está conhecendo agora essa área. Publicar, tentar passar por esse processo de um projeto e, quem sabe, ter uma submissão aceita de um resumo ou até mesmo uma publicação é algo que vai engrandecer muito, não só o nosso currículo, né? Mas ter um know-how, uma experiência além da medicina, né? Quem sabe futuramente fazer um mestrado, ir para uma área de docência ou mesmo agregar para depois conseguir ter um bom currículo na residência. Perfeito. Agradeço, então, a participação de vocês, a presença. Com certeza, como o Múcio falou, vai ser de grande utilidade. Então, agradeço mesmo pela presença de vocês, viu? Obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei, viu? Valeu, Que bom. Obrigado. Muito obrigado. bom, gente. Tchau, gente. Tchau, Até uma próxima. Tchau.